A execução da vereadora Marielle Franco, quando o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar federal, completa 4 anos sem que o crime tenha sido esclarecido. Mulheres negras não se intimidaram e continuam na luta enfrentando todo tipo de ameaças e agressões. Mesmo mulheres negras com mandato parlamentar são alvo de agressões diariamente, o que indica que o machismo e o racismo no Brasil são descaradamente estruturais. Também revela quantas causas estarão em jogo nas eleições de outubro próximo. Com Bolsonaro, o racismo e o machismo se agravaram. Lula tem um compromisso claro, corajoso, com a luta contra essas duas mazelas. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande honra, uma grande responsabilidade cumprir essa missão de levar informações que nem sempre são divulgadas acerca da realidade brasileira, muito importante para a integração da América Latina. E hoje o nosso tema é um tema duro, um tema perigoso, um tema preocupante, mas todas as pessoas que lutam em defesa do povo para a transformação social, essas pessoas estão sujeitas, no Brasil de hoje, a correrem enorme risco. A luta traz o risco, mas a luta traz a coragem. E a coragem supera tudo que tem que ser feito para organizar o povo e transformar o país. Estamos falando especialmente de mulheres lutadoras. Não são apenas mulheres lutadoras, são também mulheres negras, mulheres que enfrentam todo tipo de ameaças para levar adiante uma palavra de libertação. E hoje nós temos conosco, para nossa honra, a deputada Andréa de Jesus, do PT de Minas Gerais, uma dessas combatentes, que exatamente pelo seu combate está sendo ameaçada duramente por grupos ocultos da sociedade mineira. Muito boa noite, deputada Andréa de Jesus. Muito obrigado por ter aceito o convite da Telesur. Boa noite, um salve para todos. Eu sempre começo dizendo salve, meu povo. Obrigada, Beto, e a Telesur, e Brasil Latitude, por estar aqui trazendo um pouco da realidade do que nós estamos vivendo aqui como um momento muito difícil da política aqui no Brasil. Deputado, o que aconteceu? Conta para nós a história pela qual a senhora está sendo ameaçada por grupos clandestinos. Então, eu sofro ameaças desde o dia que eu tomei posse, né? Aqui, a posse no Brasil para deputados estaduais acontece no mês de fevereiro, e no dia da posse eu fui levando uma placa que dava nome de rua para Marielle Franco, lembrando a vereadora do PSOL, do Partido Socialista e Liberdade, vereadora do Rio de Janeiro, que também presidia a Comissão de Direitos Humanos, que foi morta, uma história que correu o mundo, e 4 anos depois a gente ainda não sabe quem mandou matar. Então, na minha posse, eu fiz questão de levar a placa, uma placa que já foi disputada por outros partidos autoritários aqui no Brasil, pessoas fascistas, nazistas, que quebraram essa placa, e a gente fez questão de levar isso na posse, e na posse ela já trouxe uma série de ações violentas. Um parlamentar, que também estava na posse, retirou a placa da minha mão, jogou longe, e desse dia para cá a gente percebe que os ataques passam desde o parlamento e principalmente nas redes sociais. Isso se intensificou quando eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É a primeira vez aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais que uma mulher negra assume como deputada. Então, tem 200 anos de Assembleia, não tinha mulheres negras como parlamentar,
Então, eu faço parte desse primeira leva de mulheres. Então, eu assumo a Comissão de Direitos Humanos trazendo demandas e assuntos que passam pelo meu cotidiano. Por exemplo, algo que é muito comum entre negros e negras no Brasil, que é a violência policial. E essa violência se intensifica muito na periferia, nos bairros mais pobres, invisibilizados. Essas denúncias eu tenho reforçado, trazido para o parlamento, trazendo voz de outras mulheres. Então, a primeira violência no parlamento que eu sofri foi de um outro parlamentar que subiu no palco, subiu no púlpito de forma raivosa para dizer que eu estava falando asneira quando eu pedi 1 minuto de silêncio a Kathleen Romeu, uma jovem negra do Rio de Janeiro, que também foi morta numa operação policial. Eu apenas pedi 1 minuto de silêncio e, nesse dia, sofri uma série de ataques por parte de um parlamentar do PSL, que é um partido aqui, inclusive o partido que elegeu o presidente da República, o presidente Bolsonaro. Ele subiu no plenário para xingar e dizer que era burrice, que eu tinha que estudar antes de falar qualquer coisa em relação à polícia. E as críticas não era a polícia, mas eu disse, e volto a afirmar, que a política de segurança pública no Brasil ela é genocida. Ela é seletiva nas suas ações, extremamente letais com os corpos negros. Foi isso que aconteceu com Kathleen Romeu, uma jovem que era modelo e que tinha todo um investimento com venda de roupa, estética nas redes sociais, influenciava outros jovens e teve a vida ceifada, grávida, já a ponto de ganhar o bebê. Ela tirou dela o direito da juventude e o direito de ser mãe. Isso acontece com muita frequência no Brasil. E a série de ataques nas redes sociais se potencializou numa outra posicionamento nosso em relação a uma operação policial também, uma cidade pequena aqui em Minas Gerais, chamada Varginha, uma cidade que foi palco de uma operação policial em que mataram 26 pessoas que, segundo a Polícia Militar, eram suspeitos de participarem de uma organização criminosa de assalto a banco, e para defender o banco, a Polícia Militar matou essas 26 pessoas e que há indícios de que até caseiro, pessoas que estavam fazendo a limpeza e o cuidado do lugar, também foram mortas junto com esse grupo. Imediatamente, nós posicionamos em rede social de que era necessário apurar que uma operação policial que mata todas as pessoas envolvidas não era uma operação policial de êxito. É nesse dia que nós somos atacados com quase 4.000 xingamentos e ameaças que hoje a gente identifica como injúria e injúria racial, e a partir daí 2 ameaças diretas de morte, dizendo que eu ia morrer da mesma, iam fazer comigo o que fizeram com Marielle Franco, que é a vereadora do Rio, que foi morta a tiro, saindo de uma atividade parlamentar que ela estava executando dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Essas denúncias... Você identifica nessas ameaças algo mais sistêmico, assim, porque isso está acontecendo em Curitiba, está acontecendo aqui no Rio, está acontecendo em Minas Gerais, está acontecendo lá no Nordeste, e ontem foram mortos aqui 2 jovens adolescentes, ambos negros, por ações da polícia, sem absolutamente nenhuma necessidade. O que está acontecendo que essa atitude de primeiro atira e depois inventa uma versão? Qual é a explicação na sua visão? Exatamente, né? Nós temos hoje uma política de segurança pública orientada pelo racismo, ataca negros e negras numa tentativa de exterminar esse grupo. Hoje, no Brasil, nós somos maioria, o IBGE
tentaram impedir o censo, mas há já uma estimativa de que a população negra consciente, né, que se autodeclara negra, já chega a ser acima de 50%, então nós somos quase 60% autodeclarados. Então, tem uma perseguição às nossas tradições, à nossa forma de viver, mas principalmente a perseguição à pobreza. Então, a pobreza no Brasil é criminalizada e, por isso, atacam as mulheres negras, seus filhos, impedindo a gente de ter direito de ser mãe e ter direito de um jovem negro a viver e ser jovem, né? Isso é muito recente no Brasil, o direito de ser jovem, o direito de ser criança. Então, as denúncias que a gente levou até a Polícia Militar, levamos até a Polícia Civil, e que hoje é objeto de 27 inquéritos, estão associados a grupos de supremacia branca e a grupos de masculinistas. São grupos que nasceram de Orkut, de homens revoltosos com as mulheres pelos seus fracassos, e a gente está dizendo que no Brasil a violência contra as mulheres, que hoje é sempre denunciada, esses homens inconformados formaram grupos, e esses grupos vêm se preparando para atacar pelas redes sociais, mas se estimulando violências que resultaram como a violência que matou Marielle Franco. Essas pessoas usam de xingamentos raciais, mas também de xingamentos que desvalorizam as mulheres e incitam o ódio, como de muitos desses que hoje estão ocupando o parlamento, usando esse espaço de poder para estimular o ódio, inclusive fazendo apologia ao nazismo, usando símbolos nazistas e questionando o papel da democracia em pleno século XXII, né? Nós estamos no século XXI. Então, essas ameaças, elas têm cunho racista, mas também ideológico, pautado na ideia da supremacia branca e do nazismo. Agora, pela política atual e pelo fato de estarmos num governo desse tipo, bolsonarismo, você acredita que possa haver algum tipo de apuração, responsabilização em relação a essas ameaças que a senhora e outros parlamentares, outras mulheres negras parlamentares, estão também sofrendo? Olha, eu já cheguei a duvidar, né? Nós estamos há quase 4 anos gritando no país inteiro, fora do Brasil, várias instituições apresentam dados, e aí agora eu entrei para a estatística também de mulheres sendo perseguidas por estarem se posicionando em espaço público, mas principalmente por estar no parlamento, né? Ocupando espaço de poder de decisão política, mas a gente também tem avançado aqui em Minas Gerais nas investigações. Nós temos uma legislação frágil ainda para alcançar aqueles que praticam crimes em aplicativos, em plataformas de rede social. Então, nós precisamos, sim, avançar, no sentido de que a legislação ela alcance esses criminosos que estão por trás dessas telas, mas também da gente não encontrar tanta barreira, que é a quebra de sigilo em plataformas como Telegram, WhatsApp, Instagram, que são usadas para espalhar fake news, mentiras, mas também para linchar publicamente pessoas que incomodam politicamente, mas também ativistas, defensores de direitos humanos e políticos. Então, a gente encontra barreiras institucionais, mas nós estamos seguindo aqui cobrando investigação, e a gente percebe que as investigações têm chegado, pelo menos, em identificar as pessoas que praticaram esses crimes. O desafio agora é, de fato, responsabilizá-las para cada vez menos, para que as pessoas saibam que não está livre, né? A liberdade de expressão é diferente da prática criminosa. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil, que está conversando com a deputada Andréa de Jesus, do Partido dos Trabalhadores, PT, lá de Minas Gerais, que, pela sua luta, tem sofrido uma série de ameaças. Já voltamos com Latitude Brasil.
A Atitude Brasil está conversando hoje com a deputada Andréa de Jesus, do PT de Minas Gerais, pela sua luta pela sua condição feminina, pelo tipo de batalha, por ser mulher e negra, jovem, por representar organizações populares. Andréa de Jesus tem sido ameaçada. Só que num país que viu o que aconteceu com Marielle Franco e que acontece ainda todos os dias uma violência policial sistemática. No Rio de Janeiro, de onde estamos gravando esse programa hoje, praticamente 95% das pessoas executadas pela polícia do Rio de Janeiro foram executadas, eram negras e ninguém tinha passagem pela polícia e não há nenhum tipo de responsabilidade à vista. Deputada, como é que a senhora analisa essas estatísticas tão macabras, tão escabrosas, com a condição do negro e, sobretudo, da mulher negra no Brasil? Eu reforço um pensamento que a gente vem construindo no movimento negro, mas também os dados, como você trouxe, né? A cada 15 minutos um jovem negro é morto no Brasil, com um tiro na nuca. Sabemos que as forças de segurança pública são treinadas para fazer abordagem, identificar o sujeito e, a partir daí, conduzi-lo ao judiciário, porque o judiciário cumpra com o devido processo legal, né? Apresentar indícios de autoria do crime, tudo aquilo está escrito na Constituição. O que a gente vê nas ruas é uma execução. Hoje, as forças de segurança no nosso país e aqui em Minas Gerais, um estado extremamente conservador, que, inclusive, esconde dados estatísticos, a polícia que mais mata é a polícia também que mais morre, há um alto índice de suicídio entre trabalhadores das forças de segurança pública, mostram o quanto há uma falência da política de segurança pública no Brasil. As ações letais de tiro pelas costas só demonstram que há uma ordem de executar, uma ordem de eliminar corpos, e esses corpos têm cor. Então, é um país que não deu conta do processo da abolição da escravatura, mata por omissão, porque a maioria dos nossos jovens ainda não tem acesso à política de cultura, de esporte, políticas que poderiam garantir hoje geração de renda, trabalho, segurança nas comunidades, porque um poste bem iluminado garante segurança, uma praça garante segurança, uma rua calçada, o abastecimento regular de água, né? O abastecimento, garantir o saneamento básico. A gente ainda morre de doenças que são negligenciadas pelo Estado. Tudo isso mata, e o Estado insiste em colocar acima de todas as políticas a política de segurança pública que dá esses resultados letais, tanto para os civis, nós, negros e negras, quanto para a polícia militar, que também é a que mais morre nesses confrontos, ou na própria condição de trabalhador de segurança pública, que vem adoecendo pelas condições que o Estado impõe para esse sujeito. Então, é uma política genocida. É o mesmo genocídio que a gente está vendo de forma escandalosa na Ucrânia, vimos de forma escandalosa com os judeus, mas aqui é uma seleção de quem vai matar, e essa seleção se dá pela cor da pele, pela condição socioeconômica que for empurrada o povo negro aqui no Brasil. Nós temos uma situação ao entrevistá-la, né, porque nós observamos que a senhora preenche as duas condições. Por exemplo, as mulheres são minoria no parlamento, minoria absoluta. E, além de mulher, você é negra, também minoria absoluta no parlamento. Como se expressa o racismo dentro da atividade parlamentar e o machismo em relação a uma pessoa como você, que além de ser negra, além de ser mulher, é negra? Nós, hoje aqui no Brasil,
chegamos a 15% de mulheres participando do processo político. Um crescimento gigantesco, chegamos a 15%. Então, significa que 85% aí são homens brancos. Pior, cada mandato é quase uma capitania hereditária, que é a forma como o Brasil foi dividido na colonização. São herdeiros da política. Herdeiros da política. Meu avô era político, meu pai era político, então eu estou aqui no cargo político. Romper com tudo isso já ser a ponta de lança, né? E a ponta de lança é aquele que entra rasgando e machuca muito. Então, todo o nosso esforço de ter voz e vez em espaços que a gente não era esperado, inclusive romper com esse machismo na organização partidária, onde a gente ia ou ficava em casa cuidando dos filhos para que os homens fossem para o partido, para que nós rompemos com isso, sendo a maioria nos partidos. Agora, nós estamos rompendo também, mudando legislações para garantir que a gente tenha fundo partidário, para que as nossas candidaturas que avançaram, para que a gente pudesse ter uma chapa composta por mulheres, que tenha oportunidades iguais ou semelhantes às dos homens para disputar as eleições. E agora a gente parte para esse debate que é a segurança de não só ser eleitas, mas de ter mandato. Esse é o grande debate e que passa, por exemplo, com a mudança estrutural dentro das casas parlamentares. Não dá para naturalizar, tem que ser quebra de decoro, um parlamentar se referir a uma mulher como vaca, como burra, como asno. Essa associação de seres humanos a animais é uma tentativa de objetivar, mas também de tirar a humanidade dessa pessoa. Isso não é debate político, isso tem que estar previsto nos estatutos, nos regimentos internos, como quebra de decoro, para que isso não volte a acontecer ou não se naturalize o rebaixamento do debate político, a perseguição e a desvalorização do sujeito. E o sujeito que nós estamos falando são mulheres negras, que trazem um debate próprio. Eu falo de direitos humanos a partir daquela que passou a vida toda trabalhando como empregada doméstica e que nunca teve direito à carteira de trabalho, que comia resto dos patrões, que limpar o chão dos outros pareceu algo normatizado entre os negros. Então, entrar nessa casa e muitas vezes ser comparada, nossa, você é tão bonita como a babá do meu filho. Isso é violência. Muito bem. Queria agradecer muito a presença aqui na Atitude Brasil da deputada Andréia de Jesus, que é do PT do Estado de Minas Gerais, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa lá do Estado de Minas Gerais, o Estado que, com a força, o trabalho dos negros, né, enriqueceu tanto a coroa portuguesa, como até assegurou a própria Revolução Industrial, segundo estudos Darcy Ribeiro e outros teóricos. Então, essa injustiça histórica tem que ser reparada, e é por isso que nós encontramos na voz da deputada uma das manifestações para alavancar as forças que podem fazer a transformação que nós precisamos. E o povo brasileiro terá esse ano a oportunidade para fazer isso. Então, deputada, muito obrigado pela sua presença. As portas estarão sempre abertas aqui para a sua voz. Obrigada, Beto. Obrigada a Telesul. E parabéns pelo programa. E estou sempre à disposição. Acho que as nossas ideias não morrem. Tentaram silenciar as mulheres negras branco, tentam me silenciar pelas ameaças, pelo controle, que hoje até quem me garante segurança também me controla, né? Porque as forças de segurança aqui também garantem minha segurança, também me controla. Não vão impedir das ideias avançarem, né? Nós chegamos muito longe, estamos semeando e cada vez mais tem nascido essa consciência racial e de classe,
como uma forma de superar um país que não superou a escravidão só com a Lei Áurea, né? Precisamos de Exatamente. mudanças. Estamos Obrigada. aqui para colaborar nessa missão, nessa transformação. A vocês todos que nos acompanharam, muito obrigado. Até o próximo programa Latitude Brasil. Tchau.